Pessoal, o corte já era dado como certo e o Copom reduziu a taxa Selic a 12,75% ao ano. E o que acontece com os FIIs, né, com a queda da Selic? Faz com que a avaliação dos imóveis ela suba e isso pode fazer com que os fundos imobiliários subam na cotação. É isso aí. A queda da Selic vai abrir portas para grandes oportunidades nos fundos imobiliários. E no vídeo de hoje vou compartilhar com vocês 3 FIIs baratos que estão prontos para decolar, trazer excelentes retornos para sua carteira. E no atual cenário econômico, né, com inflação baixa, controlada, taxa de juros também, né, em declínio, os fundos imobiliários se tornam uma escolha natural, né, e muito atrativa. A redução da Selic estimula o mercado de imóveis comerciais, residenciais e cria o clima perfeito para valorizações. Ainda mais se a gente tiver fundos com potencial de crescimento. E eu vou mostrar para vocês 3 fundos imobiliários de recebíveis para você investir antes que eles subam. E o primeiro deles é o REC R11, o REC Recebíveis Imobiliários. Como a gente sabe, né, um fundo de papel investe em títulos de dívida imobiliária. E o REC Recebíveis tem aí quase 100 contratos na sua carteira. A maior parte deles, série única ou série sênior, que são contratos aí com mais nível de segurança, e ele não é um fundo que tem muita concentração. E isso traz segurança aí para o fundo, para os cotistas. 90% aí da carteira é composta por certificados de recebíveis imobiliários, ou seja, esses títulos de dívida. 65% desses contratos são corporativos, mas tem também 35% pulverizado. O IPCA é o principal indexador desses contratos e a gente tem um detalhamento aqui do lado direito, né? 29% incorporação, 22% operações de loteamento, 15% hotel, e aí depois a gente tem investimento imobiliário, pessoa física, multipropriedade, tem um pouquinho, 4%, logística, varejo e utilities. É um fundo que em pouco tempo aí vai estar de repente ganhando da Selic, ainda não está lá, né? Mesmo com a redução aí para 12,75, o REC R11 tem um dividend yield menor nos últimos 12 meses. Mas com a Selic continuando a cair, logo é bem possível que ele passe. A cotação está praticamente estável, né? Desvalorização de 2,46. E esse fundo está dando uma oportunidade aí para quem quiser entrar nele, né? R$ 89,00 é o valor atual, o valor patrimonial por cota é de R$ 96,00, portanto ele está 7% abaixo do seu valor. PVP de 0,93. Patrimônio de 2 bilhões e meio, portanto um patrimônio aí respeitável. 187 mil investidores confiam aí, tem cotas do REC R na carteira. Eu sou um deles, está aqui na minha carteira pública do canal, meu burrinho lá na sombra. E a liquidez dele é estrondosa, 6 milhões por dia nos últimos 30 dias. Os dividendos foram bem em 2021 e 2022. Esse ano, né, caiu bastante. Na verdade, no final de 2022 já. E ele chegou aí, no seu segundo, talvez seja o segundo pior resultado da história, né? E o menor dividendo aí neste ano. Isso fez com que, né, nos últimos meses a cota caísse bastante, mas até que subiu aí, né, ultimamente. Vamos ver se com a queda da Selic esse fundo não vai reagir, mas dá tempo de você comprar ele ainda com desconto. Me diz aí, você tem ele na carteira, não tem? O que você acha? E entrando aqui no segundo fundo de hoje, o CVBI, é o VBI CRI. E aqui a gente já olha direto os segmentos em que ele investe, sendo os principais varejo, loteamento e logística. Esses contratos, né, estão em boa parte do país, de norte a sul. IPCA é o principal indexador dos contratos. A maior parte deles está para vencer depois de 2030. E ele tem um nível de segurança interessante. O LTV médio 47%. A gente sabe, né, que quanto menor, melhor. E quando a gente pensa no rating, na classificação, ele está ali, né, no nível intermediário, pode-se chamar de middle risk. E ele tem uma porcentagem menor em CRIs, 84%. Ele tem também cotas de outros fundos imobiliários, enfim. O mais interessante é que 100% desse patrimônio está alocado. 12,03% dividend yield nos últimos 12 meses. Então, está quase chegando ali na Selic. Também está estável, né, a sua cotação, 1,71 a valorização em 12 meses. Sendo negociado a R$ 93,00, ele está quase aí no preço, que é R$ 96,32. Portanto, o PVP de 0,97, 3% abaixo. Patrimônio de 1 bilhão, bem bacana. Número de cotistas veio aumentando bastante nos últimos meses e já está quase em 82 mil.
liquidez muito boa. E aqui a gente olha um histórico aí dos últimos 5 anos, na verdade 4 anos, né, mais ou menos o tempo em que esse fundo existe. E exceto aí pela pandemia, ele sempre se manteve mais ou menos ali, né, na mesma linha. Caiu um pouco aí no final do ano passado, início desse ano, mas já está retomando. E acredito que com a Selic caindo, tem boas perspectivas para que esse fundo se valorize. Mas o mais importante é que ele continue pagando dividendos. Caiu bastante ali, né, no final de 2022, mas 23 já está sendo melhor, não do que todo o ano de 2022, mas bem melhor do que o final do ano passado. O último provento pago, 90 centavos, o que dá aí, ó, quase 1% de rendimento em relação ao valor da cota. E me diz aí, você tem ele na carteira, não tem? Aproveitando, se você está gostando do vídeo até aqui, deixa seu like, não deixa de se inscrever e compartilhar com seus amigos. Dito isso, vamos para o último fundo de hoje, que é o IRDM11, o Iridium Recebíveis Imobiliários. Muita gente tem ele na carteira, eu tenho na minha carteira pessoal, mas não aqui do canal. Minha amiga Vera, a diarista investidora, também tem ele, tem bastante IRDM na carteira, porque é um fundo realmente aí muito diverso, na minha opinião, está entre os melhores da bolsa. São quase 200 operações, o que faz com que a diluição seja muito boa. Então, ainda que ele tenha riscos, claro, todo fundo tem seus riscos, a gestão consegue administrar isso muito bem. Mas tem gente que não gosta disso aqui, ó, a composição dele. 72% CRIs, ele tem um pouco mais de 20% de cotas de outros fundos imobiliários, né? Então lembra um pouco aí até o CPTS. E tem gente que fala, né, que com esse percentual já não é mais um fundo de CRI, que é um fundo de fundos, né? Eu não acho que é um grande problema isso não. IPCA também aqui é o principal indexador desses contratos, mas o fundo recentemente veio enfrentando algumas inadimplências, né? Então, o que eles fizeram? Eles reestruturaram algumas operações, lembrando, né, que um fundo imobiliário, sempre que ele tem algum problema aí com inadimplência, ele tem a execução dos contratos, né? Então, não quer dizer que ele vai perder. Talvez demore um pouco mais para receber, mas ele acaba recebendo e com os juros que tem em cima. E a RDM 12,72 nos últimos 12 meses, né? Então, tá ali, ó, já empatando com a Selic, e a tendência é que a Selic caindo, ele permaneça acima. Mas nos últimos 12 meses, né, para quem comprou lá atrás, viu uma desvalorização grande, mais de 21%. Talvez até influenciado por essa questão aí das inadimplências. Valor atual 80, valor da cota 87. Então, PVP de 92, 0,92, melhor dizendo, 8% de desconto. E ele é o que tem o maior patrimônio dos 3 fundos de hoje. 3 bilhões e são 292 mil investidores. É gente pra caramba, né? E uma liquidez aí de dar inveja, 5 milhões e 481 mil nos últimos 30 dias. E aqui tá a cotação, né? Ó, despencou, tá? Inclusive no nível menor do que quando veio a pandemia. Isso pode afastar muita gente, mas para quem conhece a qualidade desse fundo sabe que é uma grande oportunidade. Mas os dividendos estão menores neste ano, né? Bem menores aí do que nos anos anteriores, como a gente pode observar aqui. 73 centavos, né? O último provento, deu um rendimento de 0,89. Mas, na minha opinião, são 3 grandes fundos. Se pudesse, colocaria todos eles na carteira, mas a gente tem que limitar os espaços. O importante é a gente conhecer, comparar um com o outro, tomar a nossa própria decisão. Inclusive, eu falo um pouco sobre isso aqui no meu e-book. Se você quer investir em conhecimento, clica no link que está aqui na descrição e saiba mais. Um grande abraço e até a próxima semana. Bons investimentos!